A CPI da pandemia também é assunto do João Gabriel de Lima, colunista do jornal Estado de São Paulo, escritor, professor da FAAP e também nosso colunista de política aqui no Nova Manhã. O João vai falar com a gente sobre os 7 erros que o governo federal objetivamente cometeu no combate à pandemia. Que erros foram esses, João? Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom, quando eu estou falando de erros objetivos, eu estou falando um pouco do seguinte: dentro desse mundo da pandemia que a gente vive, muito da produção acadêmica é dedicada a estudar a pandemia. Então, há muitos estudos a respeito do Brasil e comparando o Brasil com outros países. Eu vou falar aqui de 3 estudos, um que eu já tinha citado aqui na Nova Brasil e também na minha coluna, e mais 2 que apareceram ontem no editorial do Estadão. Esses 3 estudos, eles somam 7 erros muito claros que, ao que parece, o governo federal cometeu. Ou pelo menos é apontado pelos estudiosos, pelos especialistas. Claro que a gente precisa fazer aqui abrir um parêntese para dizer também o seguinte: não foi só o governo federal que errou no combate à pandemia, né? A gente tem aí investigações no governo do Amazonas, em vários lugares, em vários estados. Mas os estudos, eles vão em cima do governo federal. O primeiro é o da revista Science, que eu já citei aqui, uma das mais prestigiadas do mundo. Eles citam 2 erros que o governo federal brasileiro cometeu na opinião deles. O primeiro, falta de coordenação. Segundo eles, em países como o Brasil, com muita desigualdade regional, cabe ao governo federal coordenar o combate à pandemia de maneira que essas desigualdades regionais elas não criem focos de pandemia regionais, que foi o que acabou acontecendo. O governo federal estava livre para fazer isso. É importante lembrar que aquela decisão do STF que autorizou governadores e prefeitos a criarem algumas regras para lockdowns e alguns tipos de fechamento, essa decisão do STF ela não amarrou as mãos do governo federal, ele continuou no papel de coordenação. O segundo erro seria a baixa testagem. Até dezembro do ano passado, apenas 13,6% dos brasileiros tinham sido testados. É um número muito, muito baixo, um dos mais baixos do mundo, e, segundo a Science, seria fundamental ter uma testagem maior para ter uma estratégia nacional, que o Brasil efetivamente não teve. Os 2 outros estudos que saíram ontem no Estadão, um deles foi um livro, The Comparative Politics and Policy of Covid, que reuniu 60 pesquisadores do mundo inteiro comparando os países. E o que eles apontaram no caso do Brasil? Aí a gente tem um erro 3, que seria um número elevado de medidas provisórias do governo que teria atrapalhado o combate à Covid. Por exemplo, quando o governo criou vários serviços essenciais, muito acima da média de serviços essenciais no mundo, e com isso atrapalhou as políticas de isolamento social. Houve também, segundo esse estudo, uma interferência excessiva em protocolos. Foi a maior interferência de um governo no Ministério da Saúde. Protocolos, por exemplo, quando o governo promove a cloroquina e várias outras coisas sem o respaldo técnico dos respectivos ministérios. E também tentou interferir na divulgação de dados, né? Como a gente se lembra, essa conferência da imprensa, né? essa coligação de órgãos de imprensa trazendo números e atualizando os números, ela ocorreu porque o governo, a certa altura, ele tentou interferir na divulgação de dados. Aí surgiu o consórcio de veículos de imprensa. E o quinto que esse estudo apresenta é que o governo demorou muito para ter uma política de fechamento de fronteiras. No começo, quando o governo não achava que a pandemia era algo muito grave. Países que fecharam as fronteiras logo no começo tiveram um resultado muito bom. Por último, ou pelo menos melhor, né? Por último, a gente tem um estudo da revista científica Lancet, que assim como a Science, é considerada uma das melhores do mundo. E eles apresentam também 2 erros objetivos que o governo teria cometido segundo esse estudo. Um é a subutilização dos fundos de emergência. Em fevereiro de 2020, foram aprovados 44,2 bilhões em fundos, em dinheiro que poderia ser usado no combate à pandemia. Esse dinheiro, bem empregado e bem empregado no começo da pandemia, ele poderia evitar muitas mortes. O que esse estudo aponta é que até o final do ano, apenas 23% desse valor, ou seja, menos de um quarto, tinha sido efetivamente aplicado. Esse dinheiro poderia, por exemplo, ser utilizado na compra de vacinas, que
é um dos temas centrais da CPI. Alguns já estão chamando até de CPI da Pfizer, depois que houve, depois da entrevista do ex-ministro Weingarten à Veja, porque houve aquela oportunidade de comprar vacinas no Brasil e o Brasil não comprou, justificando com aquela questão contratual, que a Pfizer não se responsabilizava, não garantia algumas coisas. E por último, o sétimo erro, de acordo com esse estudo, seria o excesso de substituição de quadros técnicos do Ministério da Saúde durante a gestão do ministro Pazuello. É interessante lembrar que na gestão do ministro Mandetta, que, como a Rosiane lembrou, deve ser convocado e também deve sofrer críticas, o ministro Mandetta era um grande especialista em SUS durante toda a carreira dele. E ele tinha dentro da equipe dele grandes especialistas em programas de vacinação. E o que a Lancet mostra é que durante a gestão do ministro Pazuello, muitos desses especialistas saíram do ministério e foram substituídos por militares. E esses militares, embora possam ser muito bem intencionados, especialistas em logística, etc., eles não conheciam os meandros do funcionamento da saúde pública brasileira. Isso, objetivamente, também atrapalhou o combate à pandemia. Vai aí um roteiro levantado por revistas internacionais, pelo editorial do Estadão, de assuntos que talvez possam surgir na CPI. E são assuntos que e os estudos todos, como são científicos, eles trazem muitos dados objetivos, o que é importante para que a CPI não caia na política pura. Afinal, a CPI ela está aí para olhar para dados objetivos, para nos mostrar onde nós erramos e para que a gente possa corrigir a tempo. E para saber quem foram os responsáveis por esses erros, né, João? Exatamente, que é algo muito importante também. João, obrigado. Um super roteiro aqui, né? Ficou entendido, baseado em estudos feitos por cientistas do mundo todo sobre um quadro que acontece no Brasil de um ano para cá com essa pandemia. João Gabriel de Lima, obrigado por hoje. Boa semana para você, até terça que vem. Eu que agradeço. Boa semana, Mauro. Boa semana, Adriana. Até mais.